4:21. Também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: atentai no que ouvis. Preste atenção nos detalhes desse texto. Atentai no que vocês estão ouvindo, presta atenção. Com a medida que vocês tiverem medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Aí ele emenda com uma outra parábola, um segundo trecho. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente na terra, depois dormisse, se levantasse de noite e de dia. Ele disse que o reino de Deus é assim. E a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Aí vem uma frase intrigante: a terra, por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. E disse mais: aqui assemelharemos o reino de Deus. Uma terceira parábola, um terceiro trecho. Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. Sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. São 3 parábolas em sequência, que são continuação do texto que nós falamos semana passada, de que o semeador sai a semear e a terra é o nosso coração, que não pode ser um caminho seco, duro, onde as aves vêm e levam a semente, que não pode ser um terreno rochoso, onde a planta cresce com uma raiz pequena e logo o sol queima. O nosso coração não pode ser um lugar que tem muitos espinheiros e outras coisas plantadas, porque acaba sufocando aquilo que a gente recebe, e que a semente é a palavra, é o evangelho, que floresce dentro de nós. Nós somos uma terra fértil, e por isso o prosseguimento destas 3 parábolas, falando sobre o reino de Deus, e dando continuidade Jesus àquilo que ele vinha dizendo. Eu encontrei 3 ou 4 comentaristas a respeito da aplicação desse estudo, fazendo paralelos com Mateus, fazendo paralelos com Lucas, mas eu preferi optar pela aplicação que nos leva ao caminho de entendermos o reino, porque estamos estudando sobre o nosso rei e sobre a sua cruz. O primeiro trecho diz que não se pode esconder aquilo que está vindo à luz. O reino de Deus, que é crescente, não pode ser como uma lâmpada colocada embaixo de uma cama, ela tem que ser colocada no alpendre ou num velador. Aquilo que Deus está fazendo em nós não pode ser escondido ou abafado. Uma poderosa semente foi colocada na terra, e o fruto dela será expresso. Aquilo que estava encoberto está sendo revelado. Claro que você já deve ter ouvido gente falar: aquilo que estava encoberto, estão fazendo fofoca de mim, ainda vai aparecer. Não é esse o contexto que Jesus está falando. Aquele irmão, hein? Quem diria, hein? Apareceu a margarida, caiu a máscara, nada encoberto que não seja revelado. Às vezes interpretamos esse versículo assim, de acordo com a nossa maldade, maledicência. Mas esse texto está falando sobre aquilo que foi semeado e precisa aparecer. A palavra semeada no nosso coração se transforma em prática nas nossas atitudes, e assim
o reino é visto, se torna aparente. E quando ele diz que com a medida que nós medimos, nós também seremos medidos, não faz nada para ninguém, você recebe o troco nessa vida ainda, o que aqui se faz, aqui se paga. Se você ler só um versículo fora de todo o contexto, pode ser que você pense isso, mas não. Que medida tem para você a semente que você recebe? Qual valor tem essa semente dentro de você? Porque segundo este valor que você dá à semente, à palavra, e que você acolhe no teu coração e a recebe, é nessa proporção que o reino vai crescer dentro de você. Porque aquele que faz isso, o que tem é acrescentado, mas aquele que despreza, até o pouco que tem vai se queimar e se perder. O reino de Deus deseja aparecer dentro de mim, dentro de você, dentro de cada um de nós e entre nós. Lembre que nós falamos semana passada, o reino de Deus não vem com visível aparência. Jesus disse, quando disserem o reino já veio, está ali ou acolá, não acreditem, porque o reino está dentro de vocês. Efésios 3,16, quando essa semente vai sendo acolhida, e você dá valor a ela, diz assim o texto de Paulo, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. É lá dentro que as coisas acontecem, e assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados, alicerçados em amor. As coisas de Deus são firmadas dentro de nós, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura, comprimento, altura, profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados pela plenitude de Deus. Sejais tomados pela plenitude de Deus, conhecendo a altura, a profundidade, a dimensão do que Deus está fazendo, porque as coisas dele estão arraigadas dentro de nós. Cristo, o verbo, tem raízes dentro de nós, e 2 Coríntios 3,17 diz que o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, como por espelho, ainda não vemos face a face, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O reino de Deus não vem com visível aparência. Eu sei que você já ouviu esta frase dizendo, você vai prosperar e vai ter muita coisa, de glória em glória, de vitória em vitória, mas o versículo de Paulo não fala sobre esse contexto. Ele fala que nós vamos sendo transformados de glória em glória na sua imagem. O reino de Deus deixa de estar escondido e começa a ser aparente a todos, porque uma obra acontece dentro de nós e é expressa e visível ao mundo. Nós não podemos nos esconder disso. O segundo trecho, tão interessante, diz que o reino de Deus também é semelhante a um homem que lança a semente na terra, e ele não sabe o que acontece lá embaixo. Eu não estou falando de um reino material, eu estou falando do desenvolvimento da obra de Deus dentro de mim e de você, dentro de nós. A obra de Deus é uma obra de paciência, é uma espera paciente. O fruto do reino é um processo gradual. Ninguém lança a semente, acontece da noite para o dia. Você já deve ter dito, por que será que eu falo tantas coisas? Eu ensino a palavra, eu falo dos exemplos da Bíblia para o meu filho, mas não entra na cabeça dele. Será que meu marido não entende? Zé, ora pela minha mulher. O reino de Deus é uma coisa que acontece gradualmente. Na verdade, é o mistério do desenvolvimento inconsciente do reino. Foi assim que eu aprendi. O mistério do desenvolvimento inconsciente do reino. A gente não sabe o que Deus está fazendo. Eu não sei o que Deus está fazendo. Alguém aqui pode dizer o que vai acontecer domingo que vem?
Alguém aqui me ajude, pode me dizer como será amanhã, segunda-feira? Não digo em termos materiais, mas o que Deus está fazendo dentro de nós, na nossa cabeça, no nosso coração, por esse evangelho que vai sendo pregado dia após dia, por essa palavra que vai sendo semeada. Alguém sabe para onde Deus vai nos conduzir? Há um desenvolvimento que não passa pela nossa consciência e pelo nosso controle. Talvez sejamos nós também semeadores, porque não sabemos o que está acontecendo. Ele sabe, e semeamos as palavras entre nós, nas nossas classes, nos nossos grupos de estudo. Agora, essa frase, a terra por si mesma produz, a terra por si mesma produz, fantástico isso, é o poder da semente numa terra fértil. É a inevitabilidade do prosseguimento e do crescimento e da vinda do reino. É inevitável. Se o teu coração for uma terra fértil e você acolher essa semente, é inevitável. O reino de Deus vai aparecer. Ninguém pode controlar. Ninguém tem a detenção dos direitos ou do comando disso sobre ninguém. E o reino cresce dentro de nós individualmente, ele é aparente entre nós na nossa vida comunitária, e também diz respeito ao reino futuro e eterno para onde nós vamos. E nós vamos sendo transformados a cada dia. Eu sei que nós somos ansiosos para saber o que está acontecendo e o que Deus está produzindo, mas a nossa ansiedade não consegue revelar nada, e a nossa ansiedade não consegue controlar nada e nem trazer para nós a luz do que está oculto lá embaixo da terra. Eu sei que nós somos diligentes, vigilantes, responsáveis, ensinamos, oramos, intercedemos por pessoas, aconselhamos, pregamos, damos aula, compartilhamos uns com os outros, e devemos continuar fazendo isso. Mas não está no nosso controle. Que mistério maravilhoso é esse? Não está nas mãos do Zé, nem do João, nem de ninguém. É uma obra da poderosa semente na terra fértil. Deus está fazendo algo. É o misterioso poder implantado por Deus, tanto na semente quanto no nosso coração, que é uma terra. A terra por si mesma produz. Não adianta eu dizer para você, vem aqui que eu vou orar por você para acelerar isso na sua vida. Como se quando a gente faz concreto, o concreto, quando você junta o cimento, a areia e a pedra e joga água, existe um tempo para que comece a reação de cristalização e solidificação do concreto. Então os caras colocam o concreto nas betoneiras e elas pegam trânsito. Existem alguns produtos e esse início da reação de cristalização chama-se pega, começa a pegar. E existem alguns produtos que se chamam retardadores de pega. São reagentes que trabalham junto com o concreto e ele não começa a reação, demora 2 horas, 1h30, até que se chegue na obra e possa se despejar na laje. E tem algumas obras que os caras têm pressa e o negócio tem que secar rápido, porque o concreto atinge o seu ponto praticamente de 90%, quase 100%, da sua resistência com 28 dias. Mas tem aceleradores de pega, são produtos catalisadores dessa reação e que fazem ela acelerar. Em 48 horas está seco com a resistência praticamente total. Aí você pode continuar construindo em cima. Prédios que fazem obra muito rápido, não dá para esperar 28 dias para começar a mexer de novo. Não existe um catalisador humano, não. Nem a minha mão, nem um tipo de unção, nem um óleo, nem um badulaque evangélico. Não existe. Se você colocar essa arcazinha em cima da tua televisão, esse copo d'água, eu sei que é emocionante, mas não existe. Eu vou tocar nesse assunto, vai parecer que é de propósito, mas não é, faz parte da pregação. Os judeus colocavam um trecho da lei dentro de um
de um cubículo. Mezuzá, vou falar. Irmãos, é que todo mundo já sabe, né? Mas tudo bem. Mas eu não estou falando, que é cutucar. Não, é que faz parte da pregação. Caiu, é uma sequência. Colocavam na beirada ali da porta e punham a lei. Eles atavam no pulso. Alguns amarravam na testa, porque dizia assim a lei: coloca no teu frontal, nas tuas mãos, na porta, na tua janela, né? A primeira vez que eu fui em Israel com a Blanche foi engraçado, que nós achamos um judeu bem ortodoxo no túmulo de Davi, não foi? E o cara tinha uns negócios amarrados no pulso com uma caixinha, um negócio amarrado na testa com uma caixinha na frente, uma caixa grande, né? Tipo uma caixa de aliança assim, na testa. E tinha na porta. Eu falei: o que é isso aí? Ele disse, aquele versículo que diz, né? Inculcarás aos teus filhos, essa palavra inculcarás aos teus filhos, ela estará no teu frontal, nas tuas mãos, na verga das tuas portas. E naquela época eu falei: não é para colocar a palavra num negocinho e falar, agora vai me benzer isso aí, agora me benze, esse negócio fecha o corpo. Não, a semente é dentro, o resto é simbolismo. A semente tem que florescer dentro de nós. Há um teólogo inglês do século XIX chamado Charles Ellicott, que diz, em outras palavras, o estudo é grande, mas que aqueles semeadores do início da igreja, que semeavam a palavra, nem podiam imaginar, não tinham consciência da gigantesca revolução que eles estavam colocando em curso, pondo em marcha, o que aquilo iria produzir dentro de nós. A terra é encorajada pela semente poderosa do Evangelho. Há uma vida que emana de Cristo dentro de nós, através da obra do seu Espírito, e ela encontra expressão nos crentes individualmente, e isso extrapola para toda a comunidade, e assim o reino de Deus é visto. É um automovimento espontâneo. Ninguém de fora pode dizer: vou impor a mão, vou colocar isso, vou te dar aquilo, e vamos acelerar a pega, vamos fazer a revolução acontecer mais rápido. Nosso quebrantamento, a transformação de Deus tem um processo natural, que é startado sobrenaturalmente, e sobrenatural, que tem frutos naturalmente. É a obra de Deus dentro de nós. É um processo longo, talvez não seja da noite para o dia. Deus está nos formando, Deus está nos ensinando. Nós estamos andando como igreja, e a cada dia a obra deste Evangelho trabalha dentro de nós e trabalha entre nós. E depois vem na época certa o Senhor e colhe este fruto, no sentido escatológico, da colheita para a eternidade, quando Ele voltar e recolher a sua igreja, mas também o sentido dos dias de hoje, porque nossos frutos também são instrumentos para propagar o Evangelho, e Deus usa o seu povo. Mas o terceiro trecho não é menos apaixonante, é quando diz que o reino de Deus, Jesus diz: o que mais eu poderia dizer para explicar o reino para vocês? É como uma semente de mostarda, a menorzinha de todas, mas quando ela é jogada na terra, ela produz e cresce um arbusto como o maior de todas as hortaliças que existem. O reino começa com minúsculos começos, não é tão aparente, não dá para ver muita coisa, não dá. Às vezes nós desprezamos, achamos que Deus usa algumas pessoas mais especiais, aliás, personificamos a ação de Deus com algumas coisas visíveis e humanas, mas você sabe lá o que Deus está fazendo dentro do irmão que está do teu lado, para onde Deus vai levá-lo, e o que o Senhor fará através dele. Você consegue enxergar? Eu não. Esse é um mistério maravilhoso da igreja. O Espírito está fazendo, o Espírito de Deus está trabalhando. O reino cresce dentro de nós, o reino cresce entre nós. Não é proveniente de uma grande concentração, podemos tê-la,
Não é algo que nós podemos produzir, mas podemos trabalhar. Às vezes nós nos enganamos. Olha, hoje centenas de pessoas entregaram a vida a Jesus, que grande colheita. Não, ali não começou, ali não tem colheita. Talvez essa colheita seja algo visível e numérico para nós, igreja humana. Ali começou a semeadura, a palavra começou a entrar naqueles corações, o fruto demora um tempo para aparecer. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor vão entrar no reino dos céus, diz a palavra. Nem todo mundo que levanta a mão, vai à frente e diz eu quero Jesus, realmente quero o reino. Às vezes ele procura uma outra coisa, e quando não encontra vai embora e diz, não é esse Deus que eu queria um Deus que fizesse o que eu quisesse, não que queira que eu faça o que Ele quer. Esse eu não gostei muito, tem outro. Deus quer fazer o reino crescer dentro de cada um de nós. Começa pequeno. Pode ser que você esteja ouvindo o Evangelho, domingo após domingo. Se alguém me perguntar assim, ô Zé, uma pessoa pode frequentar a Casa da Rocha? Você acha que aqui na nossa igreja você sentaria uma pessoa aqui na Casa da Rocha? Porque o dia eu estava aqui assistindo o culto, eu olhei do lado e vi uma pessoa que estava... Ele pode? Aqui na igreja de Porta Larga, aceita qualquer um, a pessoa pode entrar aqui? Pode. E na ceia, pode sentar com a gente e conversar? Pode, podemos conversar com qualquer pessoa. Que bom, né? Que bom que nós não ficamos julgando se o reino está grande, se está pequeno, se a pessoa já está boa ou ruim, se ela é muito santa ou pouco santa, para estar entre nós aqui os mais santos. Que bom que nós não temos termômetro para dizer, não, publicanos e pecadores, nós não jantamos com vocês. Ficamos apenas entre nós, os perfeitos. Que bom que a gente pode andar com quem é imperfeito, como nós, porque Deus anda com a gente e nós também somos. Ainda que eu enxergue que tem muita coisa para mudar, pacientemente o semeador lança a palavra e não sabe o que Deus está fazendo lá embaixo da terra. E pode começar tão pequeno, mas se ali tiver um coração pronto para ouvir, aguenta aí que uma hora vai florescer. E o reino cresce. Já pensou? Começou com Jesus, filho de carpinteiro, pobre, nascido numa manjedoura, que pegou 12 discípulos, ainda um traiu. Se em cada 12 tiver um, em 100 quantos não tem? Não é assim que diz o ditado? Perseguidos, um decapitado, outro crucificado, queimado, Tiago morto ao fio da espada, Pedro crucificado de ponta cabeça, enfim, perseguidos, espalhados, mas o reino não era o tamanho do templo. Cadê eles? Sumiram de Jerusalém, veio perseguição, não existe mais a igreja. Acabamos com ela. Você está louco? Ela não é uma visível aparência. Você não consegue espalhar o reino, porque o reino está dentro deles. E para onde eles forem, o reino vai aparecer. Daqui a pouco era lá em Filipos, era na Galácia, era em Roma, era em Éfeso, em Tessalônica, e vai crescendo o reino. O que precisava? Nada. Era alguém abrindo a boca e dizendo, Deus faz isso, e o reino entrava no coração das pessoas, e o evangelho e a semente entrava ali. Pessoas simples, não eram grandes homens, não eram líderes, não foi nenhum sacerdote, não foi nenhum rei, mas foram aqueles que receberam a semente como um grão de mostarda. E a igreja passou por perseguições, passou pelo Império Romano, passou pela estatização dela, passou pela Reforma Protestante, está passando por tantas aberrações e sincretismos religiosos, mas ela está aí, porque o reino cresce, o reino avança. Paulo viajava de navio, no lombo de animais, andava a pé, era apedrejado, mas o reino crescia.
Os romanos chegaram a dizer que sangue de cristão era semente, porque quanto mais a gente mata na arena, mais eles se multiplicam. Era isso mesmo. Quanto mais a gente bate, mais eles crescem. É o reino de Deus. Parábola do semeador, evangelho no solo certo. O crescimento inconsciente da palavra. Não se pergunte quando, deixa Deus trabalhar. O reino é como um grão de mostarda. Pode parecer que não está acontecendo nada, mas muitas aves vão se esconder debaixo dessa sombra. Muita coisa vai acontecer. Para dizer a verdade, eu não posso dizer o porquê nós começamos. Tive certeza, pelos sinais de Deus e a convicção no Espírito, de que nós deveríamos andar. Por muito tempo eu brincava e dizia na igreja: pessoal, não me pergunte como é que vai ser a igreja. Como ela vai ser eu não sei, não tenho certeza, mas o que ela não vai ser eu tenho certeza. Bom, o que ela não vai ser eu continuo tendo certeza, e o que ela vai ser, quem sou eu para definir? Quem é o homem para ser o catalisador e dizer que vai produzir? Com algum tipo de elemento místico? Ou prosseguiremos humildemente aos pés da cruz, recebendo a semente do Evangelho no nosso coração? É isso que nós precisamos, é isso que você precisa, é isso que individualmente o teu ministério precisa, é isso que o teu lar precisa, é isso que nossos filhos necessitam. Essa compreensão deve nos acompanhar, essa serenidade tem que acalmar a ansiedade do nosso coração, essa certeza pela fé tem que nos livrar de todos os tipos de catalisadores terrenos, mas a nossa disposição de sermos quebrantados e prostrados diante daquele que semeia a sua verdade dentro de nós, é a coisa mais importante da nossa vida. Deus está desenvolvendo o seu reino, está acontecendo entre nós, eu tenho toda a certeza que sim. Há sinais da saúde do Evangelho entre nós a cada dia. Nosso acampamento de carnaval foi um sinal da saúde de Deus entre os jovens da igreja. O trabalho que está começando com os adolescentes, eu estou muito feliz. Vocês não viram ainda tudo o que vai acontecer, mas você vai se alegrar demais. Teus filhos vão amar isso, porque eu estou vendo sinais do Evangelho genuíno brotando com ideias, com gente criativa querendo um caminho de Deus. Os nossos casais eu nem vou te dizer, porque como estouraram as vagas, eu vou fazer você ficar com água na boca, você que não fez inscrição. Você tem uma ideia, como eu não sei de nada, tem coisa que eu não sei mesmo, não é verdade? O Wesley e Lomar prepararam alguma surpresa que vai ser essa aqui, nem você vai saber. E eu fico feliz por ver que tem gente com o coração tão bom, se envolvendo, se doando, seja com o nosso louvor, seja com o pessoal que trabalha, seja com aqueles que estão no presbitério, não importa. Pessoas que estão deixando a semente do Evangelho fazer o reino crescer. Que Deus nos abençoe a sermos assim para sempre até morrer. E quando a gente morrer, deixar os nossos filhos pensando assim até eles morrerem, com o desafio de deixar os nossos netos e bisnetos pensando assim, se Cristo não voltar antes. E tenhamos o reino de Deus como governo da nossa vida. Está acontecendo alguma coisa aí dentro de você? Você está muito preocupado, você não sabe? Acalma o teu coração. A tua terra, como é que está esse terreno aí? Ainda tem ervas daninhas, ainda tem muita pedra, não está adubado, não está preparado? Que tipo de valor, com a medida que você medir, o valor dessa semente, será a proporção do desenvolvimento do reino dentro de você? Como é que você tem encarado as coisas que você ouve? Você vem com uma vassourinha e fala, isso aqui eu não gosto, isso aqui deixa? É assim que você faz? Como eu?
Ah, esse molho é maravilhoso com alcaparra. Me traz um molho de alcaparra sem alcaparra. Não, eu não gosto, mas tem muita gente que gosta. Eu fico separando a alcaparra. Lá em casa eles separam a ervilha. Eu não gosto de ervilha. Ah, eu não gosto desse versículo. Ele fica me acusando que eu estou em pecado. Tira isso aqui daqui. Ah, essa parte que fala que eu devo segurar a minha língua, eu não gosto. Eu gosto de falar. Ah, esses versículos falam sobre sexualidade. Deixa, eu não quero ler esses. Você está pronto para Deus semear em você o reino? Ou você quer criar o seu próprio? Aonde você escolhe quais leis vão te reger e quais você vai rejeitar. Me desculpe, você não vai conseguir. Ou você conhece o rei e reconhece o reino e é governado por ele, ou você cria o seu próprio, mas não há garantias de que ele estará dentro com você, porque o que você cria é o seu reino, e Deus não pode ser governado por você. Talvez muita coisa vai ter que mudar na tua vida, talvez você não queira, e nem queira estar aqui. A vida, como diz aquele versículo que fica nos para-choques de caminhão, Deus deu uma para cada um cuidar da sua. E eu não posso ficar aqui dizendo a você como você deve se comportar, mas eu posso dizer, deixa essa semente florescer, porque Deus está trabalhando dentro de você. Você está esperando um reino material? A gente lê a Bíblia e fala assim, os judeus não aceitaram a Cristo como rei. Eles estão errados. O reino de Deus não é desse mundo. Não me irrite, não me irrite. Estão errados. Eles acham que Jesus viria com armas. Eles acham que Jesus viria com um exército. Eles acham que Jesus viria com um reino terreno, com valores, com ouro, com prata, com as suas estacas firmadas, bandeiras, e com um novo hino nacional, e lutaria, e implantaria um reino material. Estão errados. Nós evangélicos estamos certos. Ele vem mesmo para nos dar prosperidade, destaque, honra na terra. Somos iguais. O reino espiritual de Deus quer crescer dentro de nós. Deixa Deus fazer a obra em você.